Olá a todos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vou pegar aqui o aparelho aqui. Como vocês estão? Um prazer nesta noite a gente poder compartilhar de uma palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com todos os amigos do Face hoje uma palavra, um estudo bíblico acerca de dois personagens históricos da Bíblia Sagrada que me chama a atenção a atitude de cada um, a atitude dos dois. E gostaria de compartilhar e examinar com vocês acerca deste texto. Estou só posicionando aqui os outros aparelhos para nós podermos estar acompanhando os comentários dos amigos que estarão juntamente conosco dentro deste estudo. E o texto que nós vamos fazer uso para iniciar o nosso estudo está em 2 Samuel, no capítulo 9. 2 Samuel, no capítulo 9, nós estaremos fazendo uso da palavra de Deus, juntamente com todos os amigos que estiverem acompanhando aí da sua casa. Diz assim o texto: Mefibosete é recebido pelo rei. Nós vamos examinar hoje o contexto desta história de Mefibosete e ver a diferença entre Mefibosete e Ziba, ok? Vamos começar então a exposição do texto bíblico. Diz assim: certo dia procurou saber Davi: ainda existe alguém da família de Saul? Se houver, gostaria de fazer algo por ele, por respeito a Jonatas. Havia um antigo escravo da família de Saul, chamado Ziba. Ele foi levado à presença de Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou, meu senhor. O rei perguntou: ainda existe alguém da família de Saul por quem eu possa fazer alguma coisa? Ziba disse ao rei: sim, o filho de Jonatas, aleijado dos pés, está vivo. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ele vive na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O rei não perdeu tempo. Mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, apresentou-se a Davi e prostou-se com o rosto em terra por respeito ao rei. E perguntou Davi: você é Mefibosete? Ele respondeu: sim, senhor. Davi o tranquilizou: não tenha medo. Eu gostaria de ajudar você, em honra na memória de seu pai, Jonatas. Para começar, vou devolver a você todas as propriedades de seu avô, Saul. Além do mais, de hoje em diante, você participará de todas as refeições comigo e na minha mesa. Participará de todas as refeições comigo na minha mesa. Prostando-se sem olhar para o rei, Mefibosete disse: quem sou eu para merecer sua atenção? Um cão morto como eu? Davi mandou chamar a Ziba, homem de confiança de Saul, e disse: estou entregando tudo que pertence a Saul e a família dele ao neto de seu senhor. Você, seus filhos e seus escravos cultivarão as terras dele e trarão a produção para Mefibosete. Ele vai viver disso. O próprio Mefibosete, neto de seu senhor,
de hoje em diante participará de todas as refeições comigo à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 escravos. Ziba respondeu: Tudo que o meu senhor, ó rei, ordenar, tudo que o meu senhor, ó rei, ordenar ao seu servo, certamente seu servo fará. A partir daquele dia, Mefibosete comia com Davi à mesa, como membro da família real. Mefibosete também tinha um filho pequeno chamado Mica. Toda a família de Ziba passou a servir Mefibosete. Mefibosete viveu em Jerusalém, participando de todos os dias da mesa do rei, e ele era aleijado de ambos os pés. Gente, esta é um texto bastante conhecido das Sagradas Escrituras. E eu gostaria de compartilhar dele conosco, porque a gente se atenta, né, à vitória que Mefibosete teve. Mas antes de ter a vitória, houve todo um contexto por trás disso, e mesmo depois da vitória que ele recebeu, houveram algumas ocasiões aí, mesmo depois dele ser recebido no palácio. Em primeiro lugar, o nome Ziba significa exército forte. O nome Mefibosete significa censurado pela vergonha. Então, o nome no Antigo Testamento era algo muito significativo, porque ele muito apresentava sobre a característica das pessoas. Todo nome ele tinha um significado, e segundo o nome que a pessoa tinha, ela era conhecida pelo significado de seu nome. Então, o nome Mefibosete significava censurado pela vergonha, e o nome Ziba, exército forte. Quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas. E quem era Jonatas? Filho de Saul e grande amigo de Davi. A história desta grande amizade e do pacto que Jonatas fez com Davi está no primeiro livro histórico de Samuel, no capítulo 20. Você pode acompanhar depois na sua casa. Não vou ler todas as referências para esta live não ficar muito extensa. Mas lá há um pacto que Davi fez com Jonatas, que ele cuidaria da sua família e da sua descendência, ok? No capítulo 1 do segundo livro histórico de Samuel, no capítulo 1 do segundo livro histórico de Samuel, Davi lamenta muito a morte de Jonatas. Davi se lamenta muito com a morte de Jonatas, pelo fato deles serem muito amigos. Isso você pode acompanhar depois no capítulo 1, no verso 25 ao 26. Eu até gostaria de ler aqui com vocês. Vou fazer uso da leitura deste texto. No capítulo 1, olha o que ele diz no verso 25 e 26. Como caíram os guerreiros no meio da batalha, Jonatas foi morto nas tuas colinas. Davi dizendo agora: estou angustiado por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras muito querido a mim. Tua amizade era mais preciosa para mim do que o amor de mulheres. Ok? Davi usa essa expressão para mostrar quão grande era a amizade entre ele e Jonatas. E o quanto ele amava Jonatas. O quanto Jonatas era precioso para ele. E isso demonstra a tristeza que Davi teve quando Jonatas e Saul morreram. Mesmo Saul perseguindo a Davi. E Davi não se esqueceu do pacto que ele tinha feito com Jonatas. Só que dentre esse contexto da morte de Saul e da morte de Jonatas, também no capítulo 4 do livro de Samuel, gostaria de ler esse texto com vocês também, esta rápida introdução aqui, para nós darmos início ao assunto. No capítulo 4 do segundo livro de Samuel e do versículo 4, veja que depois da morte de Saul e de Jonatas, Davi
é proclamado rei de Judá, ok? Abner, que era comandante de Saul, proclama Isbosete rei de Israel, ok? Rei de Israel. Depois temos a vitória de Davi sobre Isbosete, o pacto militar que Davi fez com o Abner, ok? O pacto que Davi fez com o Abner. Depois nós temos também, dentro desse contexto, a morte de Abner. Joabe mata Abner. Após Davi ter feito uma aliança, ele ainda desobedece o rei, mata Abner. Davi lamenta a morte de Abner. Isso aqui eu acho incrível, porque todas as pessoas que perseguiram a Davi, Davi lamentou a morte de todos e procurou saber se eles tinham recebido um sepultamento digno, mesmo após a morte de pessoas que o perseguiam. Isso é incrível em Davi. Davi, ele respeitava a unção que havia sobre a vida de Saul e respeitava todos os oficiais de Saul. Mesmo após Saul morrer, o Abner, proclamando um dos filhos de Saul, Isbosete, como rei, mesmo após a vitória de Davi sobre Isbosete, ele faz uma aliança com Abner. E mesmo após Joabe tendo matado Abner, ele fica triste, ele lamenta a morte do Abner, ok? E aí no capítulo 4, nós vamos ver que dentro desse contexto de batalhas e de guerras, o Jonatas, olha o capítulo 4, versículo 4, o que aconteceu? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho deficiente dos pés. Por que ele é deficiente dos pés? Ele tinha 5 anos de idade quando a notícia sobre Saul e Jonatas chegou de Jezreel. Sua ama o tomou e fugiu. E na pressa da fuga ele caiu e ficou aleijado. E ele se chama Mefibosete. Percebe que no momento da batalha, no momento da fuga, no momento dessa batalha onde a ama de leite pega Jonatas para fugir, ele cai e fica aleijado dos pés. E eles vão embora para Lodebar. O Lodebar significa, o nome Lodebar significa não há pasto. Então traz-nos a ideia de quão terrível era morar em Lodebar. Nos passa aqui a ideia de que Lodebar era um lugar sem pasto, sem vida, sem agricultura, um lugar pobre. E foi para este lugar, chamado Lodebar, que o filho de Jonatas, Mefibosete, foi levado. Ok? No capítulo 5, no versículo 7 e 8, nós vamos verificar que Davi, ele teve uma fama, ele era conhecido por uma fama. Eu quero ler aqui com vocês, no capítulo 5, no versículo 7 e 8, para vocês entenderem qual que era a fama que Davi tinha. Mas Davi atacou e capturou a fortaleza de Sião, que ficou conhecida desde então como Cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: para prosseguir, derrotar esses jebuseus, é preciso entrar pelo canal de água e acabar com esses cegos e aleijados que Davi detesta. E por isso que as pessoas passaram a dizer: nenhum aleijado ou cego poderá entrar no palácio. A fama de Davi era uma fama de que ele não suportava cegos e coxos, por conta desta batalha que ele teve com os jebuseus. Isso aqui já no ápice do seu exército, isso aqui já quando Davi era um grande rei, um poderoso rei, quando o seu exército era o exército mais temido da história da humanidade, da época dele. Então ele tinha uma fama de ser um rei que detestava coxos e que detestava aleijados. Essa era a fama que as pessoas davam para Davi. E por que nós agora comentamos todo
todo esse plano. Sua mãe. Por que que agora, perdão, meus irmãos, nós travamos aqui, nós voltamos agora, perdão. Acenem aí se, eu acredito que tenha retomado agora, deixa eu verificar aqui. Então ele tinha uma fama de ser um rei que detestava Voltamos. coxos e que detestava Voltamos aqui, meus irmãos, perdão, tivemos uma queda aqui de internet, mas já voltamos. Então, a fama que Davi tinha era uma fama que ele, o que acontecia? Que ele detestava coxos e cegos. Mas era fama, irmãos. Isso não significa que de fato Davi odiava quem era cego e quem era coxo, ok? Por que que eu passei para os irmãos todo este plano de fundo? Todo este plano de fundo aqui. Para nós entrarmos justamente no texto que a gente lemos, da bondade que Davi teve para com Mefibosete no capítulo 9. No capítulo 9. Complementando aqui os irmãos da Igreja Sala do Trono de Javé, meus amigos, estamos juntos. Glória a Deus. Agora, formado todo este contexto, nós vamos entender de uma forma preciosa o capítulo 9. Porque certo dia, eu acho incrível isso aqui, porque depois das vitórias que Davi teve, depois das vitórias que Davi conquistou, depois de Davi se tornar rei de Israel, primeiro ter se tornado rei de Judá, depois da aliança que ele fez com Abner, mesmo depois da morte de Abner que ele se lamentou, e depois da derrota do filho de Saul, né? E agora ele se tornando rei de Israel, o exército dele estando em pleno poderio bélico, não é verdade? O exército dele estando no ápice do seu poder, agora ele vai se lembrar da promessa que ele fez para Jonatas, da promessa que ele fez para o seu amigo, antes dele morrer. Lá atrás, no primeiro livro de Samuel, onde a gente lemos aqui, no capítulo 20, da promessa que ele fez para Jonatas, ele vai se lembrar disto. E isso vai nos mostrar quão bom era o coração de Davi, como ele era incrível em sua bondade, porque mesmo depois dele se tornar um rei poderoso, ele vai se lembrar de Mefibosete. E aqui eu quero dar partida a esta mensagem, este estudo desta noite, e ler alguns pontos aqui. Eu estava lendo na Bíblia Mensagem, mas eu quero ler na nossa Bíblia tradicional, e você que tem uma Bíblia aí, você puder acompanhar na sua casa, no capítulo 9, você que está nos acompanhando desde o início deste estudo, olha só. Então Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul para quem eu possa fazer bem por amor de Jonatas? Havia um servo aqui significa escravo, ok? Havia um escravo da família de Saul chamado Ziba. Levaram-no na presença de Davi e o rei lhe perguntou: tu és Ziba? E ele respondeu: teu servo. O rei prosseguiu: não existe alguém da família de Saul para que eu possa demonstrar bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho, Jonatas. E aqui me chamou a atenção, nesta tarde de estudo que eu tive aqui, desde cedo analisando este texto, para que a gente pudesse conversar aqui, ele diz, ainda existe um. Eu fiquei pensando, se eu estivesse lá, eu, Rodrigo, e o rei me perguntasse: você conhece alguém da família de Saul ainda vivo, para que eu possa prestar benevolência,
para que eu possa abençoá-lo? Eu diria, conheço Mefibosete, que está, no caso se eu conhecesse, que mora em Lodebar, e é filho de Saul. Mas a fama que nós lemos aqui era que, olha só, a fama era que Davi detestava cegos e coxos. A fama de Davi era que ele detestava cegos e coxos. E agora, o Ziba, que era servo, escravo de Saul, mas como se fosse um capataz, uma pessoa de uma patente maior dentre os seus escravos, que ainda está vivo, é chamado até a corte de Davi para conversar com o rei, se ainda havia alguém vivo para que Davi pudesse prestar benevolência. E Ziba fala o quê? Olha, existe um filho de Saul, sim. Existe um filho de Saul, não, um filho de Jonatas, perdão. Um filho de Jonatas. Existe um filho de Jonatas. Só que ele é aleijado. Ele é aleijado. Eu não falaria, talvez você que está assistindo aí a live não falaria, mas o Ziba ele fez questão de dizer, existe, mas é aleijado de seus pés. É aleijado de seus pés. Eu vejo uma entonação um tanto que agressiva da parte de Ziba em ele dar esta referência sobre Davi, sobre Mefibosete, perdão, e nós vamos entender quem era Ziba, ok? Nós vamos entender quem era Ziba e nós vamos entender quem era Mefibosete. Esse texto é muito lindo, eu já ouvi mensagens maravilhosas, já me alegrei na presença de Deus, fui edificado por esse texto, mas hoje à tarde estudando o Senhor me levou além a este texto. Porque aqui, como nós já lemos, é a história do benefício que Davi deu para Mefibosete, e aqui, se você analisar direitinho, depois o Ziba e todos os seus filhos passaram a servir Mefibosete. O coxo passou a comer na mesa do rei todos os dias, porque o texto fala que todos os dias ele comia na mesa do rei, ok? Comia na mesa do rei. E agora, Ziba, os seus filhos e todos os seus servos serviam, prestavam serviço a Mefibosete. Olha o versículo 9. Então Davi chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: dei ao filho de teu senhor tudo que pertencia a Saul e toda a sua família. Isso não agradou a Ziba, porque Ziba estava de olho na herança de Saul. Irmão Rodrigo, você está viajando. Não, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês o tipo de pessoa que era Ziba. O Ziba, desde a morte de Saul, porque para ele, Jonatas morreu, os outros filhos de Saul todos morreram, só sobrou o neto de Saul, o Mefibosete, e para ele o rei não ia prestar nenhuma benevolência. Então, dar-nos a entender que toda a posse de Saul, no entanto, no momento, estava sendo administrada por Ziba. E com certeza, Ziba, responsável por todo o resto de escravos que pertencia a Saul, estava, de certa forma, usufruindo dos benefícios que pertencia a Mefibosete, porque Mefibosete estava em Lodebar. Desde quando ele era criança, porque nós lemos o texto aqui, você pode acompanhar na sua casa a história de Mefibosete no capítulo 4 do segundo livro histórico de Samuel, no versículo 4, de quando eles estão fugindo por conta do confronto da morte de Saul e de Jonatas com os filisteus. A ama de leite de Jonatas foge com a ama de leite, perdão, de Mefibosete, na fuga ela cai
e o menino quebra as pernas e fica aleijado. Então, a partir daquele momento, ela fugiu para Lodebar. E fugindo para Lodebar, ok? Ele ficou na casa de algumas pessoas, ok? De certa forma, sendo cuidado, né? Mas num lugar muito difícil, num lugar de sequidão, num lugar de escassez. Terrível, terrível. E agora ele recebe o benefício. E diante disso também, eu gostaria de abrir um parênteses aqui e dizer para você que está me assistindo ou que vai me assistir, que as coisas de Deus acontecem no tempo certo na nossa vida. Talvez o Mefibosete jamais poderia esperar que isso aconteceria um dia na sua vida. Por conta dos boatos também, né? Que corria, que Davi não aceitava cegos e coxos. E boatos e notícias enganosas são terríveis, né? Ela vai numa velocidade e alcança um número de pessoas que é incrível. E isso aqui não era diferente. Talvez Mefibosete jamais imaginaria um dia vendo a carruagem real do rei chegando em Lodebar, naquela terra infértil, naquela terra onde não havia pasto, e o rei indo buscá-lo. Coisa maravilhosa, não é verdade? Deus chega no momento certo. Ele não atrasa, ele não adianta. Ele chega no momento certo para nos dar aquilo que ele já tinha preparado para nós. Mas eu quero continuar aqui com os irmãos o texto à frente, porque o Ziba não gostou muito de saber que agora ele serviria a Mefibosete. Algumas coisas aconteceram, para não ficar muito longe, eu vou só dizer alguns fatos que aconteceram depois deste fato do acontecimento que Davi foi buscar Mefibosete. Veja bem, o Davi derrotou os amonitas e os sírios, inimigos mortais de seu exército. Aconteceu o adultério de Davi e a morte de Urias. Deus envia também o profeta Natã, naquela história conhecida, que todos nós sabemos, sobre o adultério de Davi, quando o profeta Natã fala daquela ovelha. Vou deixar esta história para depois. Acontece um incesto dos filhos de Davi, de Aminon com Tamar. E aí, por conta do pecado de Davi, o filho Absalão mata Aminon. A fuga de Absalão, a rebelião de Absalão contra Davi, a morte de Absalão, ok? E aí, olha só, a gente estava no capítulo 9, aí você pula o 10, você pula o 11, você pula o 12, o 13, você vai para o 14, capítulo 15, e aí no capítulo 16, nós vamos conhecer quem era o Ziba. Você que está na sua casa, você que está nos acompanhando, abra a sua Bíblia no segundo livro histórico de Samuel, no capítulo 16. No capítulo 16, eu quero ler com vocês 4 versículos. 4 versículos. Olha só, eu vou ler aqui na tradução da Bíblia a mensagem. Logo que Davi atravessou o cume da montanha, isso ele fugindo de Absalão, ok? Isso ele fugindo de Absalão, ele encontrou Ziba, aquele Ziba, servo de Mefibosete. O Ziba, servo de Mefibosete. Olha só, logo que Davi atravessou o cume da montanha, ele encontrou Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, 100 cestos de frutas frescas e uma vasilha de couro de vinho. O rei disse a Ziba: para que tudo isso? Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, os pães e as frutas são para alimentar os que o acompanham, e o vinho é para os que estão cansados de andar no deserto. Oh, como é bonzinho, como o Ziba é bonzinho, né? Como o Ziba é maravilhoso. Olha, ele trouxe 200 pães frescos,
ele trouxe 100 cestos de frutas, vasilhas de couro com vinho. E o rei pergunta: rapaz, para que tudo isso? E o Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, os pães e os frutos são para alimentar os que o acompanham, e o vinho é para os que estão cansados de andar no deserto, para se alegrar um pouco. Como o Ziba tem o coração bom, né? Ó, só que não, meus irmãos. Veja bem, o rei perguntou: aonde está o neto de seu senhor? Ó, Davi é curto e grosso. Ué, o que você está fazendo aqui, Ziba? Com tudo isso aqui de coisas? Tudo isso aqui de pães, de frutas, de vinho? Mas responde uma coisa, Ziba. Aonde está o Mefibosete? Aonde está o Mefibosete? Olha o que o Ziba disse. Preste atenção. Ziba respondeu: ele ficou em Jerusalém, mas mandou este recado. Olha o Ziba. Olha quem é o Ziba. Preste atenção. Olha quem é o Ziba. Ziba respondeu: ele ficou em Jerusalém, mas mandou este recado. Este é o dia que Israel restituirá a mim o reino de meu avô. Olha quem é o Ziba. Olha quem é o Ziba. Se aproveitou do momento para trair terrivelmente Mefibosete, porque ele nunca aceitou Mefibosete como seu senhor. Que calúnia terrível! Davi respondeu, versículo 4. Davi respondeu: tudo que pertencia a Mefibosete agora pertence a você. Tudo que pertencia a Mefibosete agora pertence a você. Então veja, aquele mesmo Ziba que falou: ó, tem um moço lá, ele é filho de Jonatas, ele pertence à linhagem de Saul, só que ele é coxo. É como quem diz: pelo que eu sei, o senhor odeia coxo. A fama que tem aqui. Ou seja, está muito bem administrar os bens de Saul. Eu, meus filhos, meus homens, estamos usufruindo de tudo. E para ele foi decepcionante ter que servir aquele coxo, buscar aquele coxo, tratar o coxo com dignidade, ver o coxo sentar na mesa de Saul, de Davi, e depois ainda ter que servi-lo. Mas olha o coração dele. O coração dele estava inclinado para receber todos os bens de Saul. Materialista. Uma pessoa materialista. Uma pessoa que se aproveitou do momento de dor de Davi, do momento de perseguição de Davi, de quando Absalão estava perseguindo, procurando matá-lo. Se aproveitou desta fraqueza e foi caluniar a Mefibosete. E o que o rei fez? Ora, já que depois de tudo que eu fiz para Mefibosete, depois de tudo que eu fiz, aceitá-lo em minha casa, não é? Colocá-lo na minha mesa, restituir para ele tudo que era de Saul, fazer com que você, Ziba, todos os seus escravos e seus filhos trabalhassem para ele, e mesmo depois de tudo isso, ele me trai assim. Então, a partir de hoje, tudo o que era de Mefibosete é teu. Aí ele ficou feliz da vida, né? Veja como ele chegou com cestos e coisas e tal para agradar Davi, não é verdade? E agora ele está usufruindo de tudo o que era de Mefibosete. Olha a qualidade deste homem. Mas a verdade, meus irmãos, sempre aparece. E o que eu acho incrível aqui é que a palavra de Deus nos ensina que o justo ele não tem que se justificar. Deus os justifica. Se você está sendo injustiçado, fique tranquilo. Fique tranquilo. Deus vai chegar no tempo certo para lhe justificar. A justificação do Senhor, ela não tarda, ela não falha. Se você está sendo caluniado, injustiçado, sofrendo por alguma mentira, por alguma conversa mal contada, fique tranquilo. No tempo certo, a verdade aparecerá. E eu acho incrível que Deus coloca Mefibosete de frente com Saul após este fato. Você quer ver uma coisa? Vá comigo aí
na sua Bíblia, você que está em casa me assistindo, vá comigo para o capítulo 19. Capítulo 19, eu gostaria de ler com vocês do versículo 24 até o 30. E nós já estamos encerrando, tá bom? Nós já estamos encerrando. Veja comigo aí, capítulo 19. Aí você vai pegar o versículo 24 aí. E nós vamos ler até o 30. Eu vou ler mais uma vez aqui na mensagem. Tá? Talvez você esteja sem a Bíblia aí. Você pode acompanhar a leitura. Olha só. O que aconteceu depois que Ziba contou essa mentira sobre o Mefibosete? As coisas não pararam. O Absalão morreu, ok? O Absalão morreu. O exército de Davi derrotou Absalão. O Davi lamentou a morte de seu filho. E depois de tudo isso que o rei recuperou o reino, que a investida de Absalão não surtiu efeito, pela misericórdia de Deus, porque Davi era um homem de Deus. Olha só a verdade aparecendo, porque o Ziba achou que o Davi ia ser derrotado e ele ia ficar na posição que ele estava. Não é verdade? Decreto dado é decreto de rei, não tinha como voltar atrás. Mas veja bem, eu quero ler com vocês agora. Capítulo 19, versículo 24 ao 30. Mefibosete, neto de Saul, também chegou de Jerusalém para saudar o rei. Depois da vitória, depois que as coisas aconteceram, ok? O Mefibosete foi lá para saudar o rei. Olha só, ele não tinha arrumado o cabelo, nem aparado a barba, nem trocado de roupa, desde o dia que o rei tinha saído até o seu retorno em segurança. O rei disse: "Por que você não veio comigo, Mefibosete? Quando eu fugi, por que você não veio comigo? Poxa, você é o filho de Jonatas. Eu te adotei aqui no palácio. Eu te dei tudo, por que você não veio comigo?" Ele vai responder. Preste atenção. Ele respondeu, versículo 26. "Ó rei, meu senhor, meu servo me enganou." Que servo? O Ziba. "Dei a ele ordens para que ele selasse o jumento, de modo que eu pudesse seguir o rei, pois como o senhor sabe, eu sou aleijado." Não tinha como, ele era aleijado, não tinha como ele arrumar o jumento, ele selar o jumento. Ele precisava do Ziba para colocá-lo em cima, para montá-lo. E ele está dizendo aqui, olha só, pois o senhor sabe que eu sou aleijado, né? "Ele mentiu para o rei ao meu respeito, mas meu senhor, ó rei, tem sido como um anjo de Deus. Ele fez o que é certo. Não foram destruídos todos da família de meu pai, mas o Senhor me acolheu e me deu um lugar na sua mesa. Que mais eu poderia esperar ou pedir?" Olha o que o Mefibosete, olha quem era o Mefibosete. Mesmo ele perdendo tudo, mesmo ele sabendo que ele estava sendo injustiçado, ele está dizendo: "Senhor Davi, meu rei, foi como um anjo na minha vida. O senhor tinha direito de ter matado todos da minha família, mas não. Pelo pacto que o senhor fez com meu pai, o senhor me aceitou e tem me dado tanta coisa boa. O que mais eu quero? Eu estou vivo. Eu moro com o senhor no palácio. O que mais eu quero? Eu não preciso de mais nada." Olha que homem extraordinário. Quem sabe eu ou qualquer um de nós, na presença do rei, olha o que o Ziba fez, mentiu sobre mim, me caluniou, tomou o que era meu, eu quero justiça. Não, o Mefibosete está dizendo o seguinte: "Rei, o que o senhor fez por mim eu não merecia, mas eu fui justificado por Deus, eu já moro com o senhor, o que mais que eu preciso?" Que homem extraordinário é o Mefibosete. Olha só, o rei disse então: "Chega, não diga mais nada. Esta é a minha decisão. Você e Ziba dividam a propriedade entre vocês." Mas olha, o rei ainda estava tentando, de certa forma, consertar o mal que ele fez para Mefibosete por conta da mentira de Ziba. Mas olha a atitude de Mefibosete. Mefibosete disse: "Não, deixe que ele fique com tudo. A única coisa que me importa é que o meu senhor, o rei, voltou seguro para casa."
Que homem incrível, que homem extraordinário. Ele não pediu justiça, ele não pediu vingança, ele tampouco pediu para que o rei punisse Ziba. Não! O que ele disse para o rei aqui é incrível. Ele disse, olha, mesmo o Ziba tendo me traído, mesmo o Ziba tendo mentido ao meu respeito, eu quero que o Senhor deixe tudo com ele, deixa com ele. Porque para Mefibosete, que viveu na miséria, o que ele já tinha era lucro. Porque para Mefibosete, que cresceu em Lodebar, um homem aleijado dos pés, que não podia andar, tendo que viver a vida inteira sendo ajudado pelas pessoas, ser guiado pelas pessoas, assistido pelas pessoas, não podendo se locomover sozinho, ainda recebe o benefício do rei de morar no palácio. Ele disse, o rei, o senhor era amigo do meu pai. O senhor fez tanta coisa boa para mim, para minha família. Deixa o Ziba ficar com os bens de Saul. Deixa o Ziba ficar com o que era do meu avô. Para mim, o que me importa é que o senhor voltou em segurança. Que homem incrível, que homem de caráter e que lição que ele nos deixa para nós. Sabe o que eu vejo aqui, gente? Um homem que não se importava com as coisas, se importava com o que ele era. Se importava em estar perto de Davi, porque Davi era um homem bom e ele era um homem de Deus. A alegria de Mefibosete, quando se apresentou a Davi, foi que Davi voltou em segurança, que Davi estava vivo, que Davi conseguiu voltar em segurança e que o rei não estava morto. Perdão. Que ele voltou vivo para casa e que o rei estava de volta em seu trono para governar a nação de Israel. O Ziba, materialista, mentiroso, caluniador, Mefibosete nem se importou com vingança. Ele era tão bom, que ele falou, deixa tudo que era com Saul. Ele não quer isso. Sabe o que eu vejo aqui, gente? Um homem que não queria confusão com ninguém. Um homem que queria paz com as pessoas, que queria viver em paz ao lado de Davi, que o adotou agora para morar no palácio. Um homem que não se importava em ter as coisas, em ter os bens que era de Saul, mas um homem que se importava em estar do lado do rei e que se importava juntamente com o rei adorar ao Senhor. Não se importava com ter, não se importava com vingança, não tinha nele os mesmos sentimentos que tinha em Ziba, mas o sentimento que tinha no coração de Mefibosete era o sentimento de estar do lado do rei e adorar a Deus. Que nós possamos ter este mesmo sentimento. E para me finalizar, eu gostaria de usar o texto de Filipenses, no capítulo 2, quando Paulo fala assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que havendo sido achado em forma de Deus, não usurpou por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E tendo sido achado em forma de servo, morreu em morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todos que estão no céu, quanto os que estão na terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O sentimento de Mefibosete é muito parecido com o sentimento do Senhor. O Senhor Jesus era Deus, virou homem, e não teve nesse momento que ele virou homem, essência de homem, mesmo ele sendo 100% homem, 100% Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo. E a vez de sido achado em forma de servo, morreu em morte de cruz. Ou seja, a morte que era minha, a morte que era da humanidade, porque eu merecia morrer na cruz, porque sou pecador, não é? A morte de todos estava sobre ele, mesmo sem ele merecer. Quando eu olho para Mefibosete, eu vejo a figura de Jesus, porque Mefibosete aponta para Jesus. O Mefibosete foi injustiçado, perdeu tudo que tinha, mesmo ele tendo ganhado e merecido, porque o rei deu para ele, ele foi injustiçado, perdeu tudo.
E no final, o que lhe importava era estar com o rei. Jesus, ele desceu do céu, se tornou na forma de homem, foi inocente, morreu por nós, levou os nossos pecados, morreu na cruz, inocente, injustiçado, e depois da sua morte foi elevado, foi exaltado, recebeu um nome que está acima sobre todo nome, o nome que todos os anjos do céu se dobram, todos os que estão na terra se dobram, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Pastora Itamar Cabral, Deus abençoe, irmã. Muito obrigado por nos acompanhar. Jesus é incrível e Mefibosete é a figura de Jesus. E nós devemos ter, como o apóstolo Paulo disse em Filipenses, eu vejo isso aqui, é a mesma coisa Deus está vendo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Mefibosete. Não teve por usurpação ser mais do que ele era. Não teve por que o Mefibosete não teve por usurpação usufruir de benefícios porque estava com o rei. Não. Ele sabia da posição dele, sabia que ele estava ali por misericórdia do rei, ok? E mesmo depois de ter perdido tudo por uma injustiça de Ziba, ele ainda diz para o rei que me importa estar contigo. Então, meus irmãos, que este tempo de isolamento, de quarentena, possa nos aproximar de Deus, possa nos fazer rever algumas questões da nossa vida, que a gente possa meditar nos homens de Deus das Escrituras. Hoje, meditando nesta palavra, pensando nesta palavra e vendo a atitude de Mefibosete e orando para o Senhor para que eu possa ter esta mesma atitude. Que possamos ser como Mefibosete, que não usurpou dos benefícios que ele tinha, mas que perdoou a Ziba, deixou tudo que Ziba queria com ele e apenas usufruiu do benefício de estar com o rei. Que nós possamos ser assim, usufruir do benefício de estar com o Senhor Jesus, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Gostaria de orar por você e rogar para que o Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações. Você que pode, ore comigo. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por esse texto das Escrituras, obrigado por este tempo aqui nesta live. Nos ajuda a ter um sentimento como teve o Mefibosete. E assim como Paulo falou, de sorte que haja em vós, de sorte que haja em mim, Senhor, o mesmo sentimento que o Senhor teve, de não usurpar o que é meu, de não querer o que é meu, mas antes me ajuda a me esvaziar de mim mesmo e entender que a glória é do Senhor, que a honra é do Senhor e que a majestade é do Senhor. Obrigado por esta tarde. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que está aqui, que está na casa de quem está ouvindo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui. Que Jesus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe. Permitindo Deus, amanhã faremos mais uma live. E Deus vos abençoe, em nome de Jesus.